Como vai, povo de Deus? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso estúdio. Deixa eu organizar minha câmera aqui, Senhor. Deixa aqui, quietinho aqui. Gente, vamos tirando um tempo. Sempre que a gente tem um tempo, a gente vem aqui, né? É por isso que eu gravo dentro do meu carro, que eu fico aí na correria, fazendo uma coisa, outra. E tem coisas que assim que vem à nossa mente, né? Pra gente falar sobre missões e trazer uma palavra aqui pra vocês. E pra mim é um prazer, sempre, né? Mesmo que a gente aqui tá bem corrido o nosso tempo, as atividades, o programa de apoio, né? Vocês sabem que a gente está à frente tanto do programa de apoio evangelístico, que é o projeto, como também a própria igreja em si. Mas eu estava lendo esses dias sobre questão do imediatismo, né? E a gente estava aqui na igreja, a gente estava conversando com alguns irmãos sobre isso. A gente falando sobre essa questão de que muita coisa que nós fazemos na igreja, na obra de Deus, é a longo prazo, tá? Isso a gente aprende na Bíblia. Você faz coisa, amado, que é para... A Bíblia fala muito sobre semear, né? E quem semeia algo, algumas coisas você pode colher rápido, outras não, tá? Eu lembro aqui, bem aqui do lado, não vou mexer aqui, mas bem aqui do lado tem uma árvore, uma goiabeira, né? Eu lembro quando meu tio plantou essa goiabeira aqui, ele veio morar aqui, ele comprou essa casa, que eu tô morando aqui, né? E ele veio aqui e plantou, a goiabeira tava desse tamanho, tá? Ele plantou como? Pensando como para comer goiaba no outro mês? Quem planta uma goiabeira, amado, uma plantinha de goiabeira, com certeza essa pessoa ela tem que ter consciência de que ela não vai nem no ano seguinte comer aquela goiaba. Ela já tem a plena consciência. Estou plantando isso aqui, vai levar tantos anos, no mínimo. E tem árvore até que dá mais, dependendo do terreno, dá mais tempo, né? Então eu lembro dessa goiabeira, ela é pequenininha, né? E esses dias estava aqui, a gente em cima, estava eu de um lado e Samuel subindo do outro, e eu fiquei pensando também sobre isso, né? Falei, olha só, um dia essa árvore era pequenininha, era um galho desse tamanho assim, que colocaram aqui. E se eu não me engano, detalhe, se eu não estou enganado, eu lembro até que parece que pegaram uma vara assim e cortaram e alguém falou, será que vai dar? Vai, tá. E começou e realmente, né, pegou e tá aí. E muita coisa na obra de Deus é assim, tá? Você tem que tomar consciência disso. E eu fiz uma anotação porque eu estava lendo sobre a questão, eu fiz aqui, tá aqui, eu tô com a minha colinha aqui, tô com meu chimarrão também, tá? Eu fiz aqui a minha colinha de alguma anotação que eu estava lendo, irmão, sobre essa questão que isso acontece muito em missões. Olha só que interessante. Na verdade, era um site que falava sobre missões, né? Mas eu creio, assim, isso acontece em tudo. A gente vê isso na igreja, decisões erradas, né? A gente pode até falar um pouco mais de igreja, por mais que o canal aqui eu geralmente falo de missões, e missões eu trago o foco do projeto. Mas como a gente está pastoreando também, eu estava até pensando esses dias de começar a trazer algumas realidades também, né, do que acontece no ambiente pastoral, no campo missionário. Porque tem uma diferenciação. Eu, como missionário, no campo missionário, fazendo trabalho pastoral. Tem alguns detalhezinhos que você tem que tomar em consideração, né? Uma hora a gente pode fazer mais vídeos falando sobre isso aí. Aqui nós temos uma característica única, né, da região, que nós estamos praticamente uma cidade só. Então nós temos a cidade do Paraguai, que é Pedro Juan Cavalheiro, nós temos a cidade do Brasil. Então nós temos aqui duas culturas, e a nossa igreja está do lado do Paraguai, tem gente do Brasil, tem gente do Paraguai, então assim, entra uma outra característica até, né, do que alguém que vai lá para dentro, a 200 quilômetros, alguém que está lá no Peru, alguém que está lá no Equador, alguém que está lá no país da África. Então, é outra característica. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre imediatismo, né? E a gente já está falando sobre isso, né? Não é que a gente vai falar, nós já estamos falando. Muita coisa que você vai fazer na obra de Deus, seja se você estiver à frente de uma igreja, se você estiver à frente do projeto, você não pode ser imediatista, tá? A pessoa imediatista, ela vai ter sérios problemas porque ela vai querer colher. Primeiro problema é esse, né? Você querer colher algo agora que você só vai realmente colher anos depois. Esse é o primeiro problema, grande problema. E às vezes a gente
observa, e isso aqui é uma observação minha, né? Eu fiz aqui algumas anotações de um site de pessoas até mais capacitadas para falar sobre esse assunto, né? Mas eu trago aqui uma observação. Tem pessoas que ela quer porque quer um determinado resultado e ela meio que forja esse resultado. Forja. Isso acontece muito com a igreja, né? E aí a gente vai entrar aqui no assunto aqui. Qual que é melhor para você? Quem sabe você é um obreiro aí que está na frente de uma igreja, no campo de missões, está fazendo. Qual que é o melhor? É você lançar uma base de pessoas, de discípulos, pessoas que estão vindo ali, que aceitaram Jesus. Você é o que a gente chama, né, o pai na fé daquelas pessoas. Você está ganhando uma por uma daquelas pessoas. Aqui dali leva tempo, você ganha uma, vem outra. Aquelas pessoas estão vindo e elas estão aprendendo com você e você vai criando aquela base. Isso, quem sabe disso aqui, sabe que isso aqui leva tempo. E aí você tem aquela base, Deus vai consolidando aquilo e aí você vai tendo um crescimento do próprio trabalho em cima daquela base. Ou então, você pode forjar um resultado. Você começa a fazer atividades, que muitas vezes são atividades que não é focada no discipulado, na construção de pessoas sendo discipuladas, salvação, é só aquele movimento. Existe uma tendência bastante de trabalhar com pessoas que, se é o caso de você estar, por exemplo, trabalhando num lugar onde já tem várias outras igrejas, esse aqui é um grande problema, tá? Vou comentar aqui com vocês. É um grande problema da igreja brasileira de reconhecer a dificuldade do campo de missões. Porque, por exemplo, você abre uma igreja no Brasil, em determinados lugares do Brasil, logo você vai ter um número de pessoas, né? Se você tem uma igreja bem estruturada, você começa a ter um lugar legalzinho, com as cadeiras bacanas, se você tem já alguns irmãos te ajudando ali no louvor, alguém para cantar, para se chamar. Irmão, o que logo você vai ter? Você começa a ter, são pessoas que não estão congregando em igreja nenhuma, tiveram problema em outra igreja, estão descontentes, não sei o quê. Você vai ter pessoas que já receberam o evangelho, estão meio que voando nas igrejas, ele vem para sua igreja. Isso aqui é um resultado meio que forjado da coisa, tá? Isso aqui não é você plantar uma árvore, tá? E se esse negócio começar a crescer, não adianta subir em cima e confiar não, que do jeito que cresce, cai, né? Eu já tenho N's, né, nessa, né? Quem tem tempo aí de trabalho sabe disso aí também. Eu já tenho visto N situações como essa, de pastores que começam, pega o obreiro daqui, pega o obreiro dali, cata um daqui, chama um daqui, chama outro de lá, e não está trabalhando na formação de pessoas que leva tempo. Mas ele quer formar o resultado imediato, é o imediatismo. E aí o que vai acontecer? Ele cata o camarada daqui, ele cata outro de lá, ele chama o obreiro daqui, ele forma aquele grupo de pessoas. Quem está olhando de fora pensa que o negócio está crescendo, mas não é não, ele está catando. Não tem ninguém discípulo, pessoas que consideram. Irmão, um discípulo, eu vou dizer uma coisa, uma pessoa quando ela nasce no trabalho, para você arrancar uma pessoa, essa pessoa sair daquele trabalho ali, é quase você arrancar o braço dela, tá? Às vezes, se você como pastor missionário, você é pai daquela pessoa espiritual, vamos falar assim, né? Você está trabalhando, irmão, aquela pessoa, você pode ter o problema que for, você vai ter aquela pessoa do seu lado querendo ver o barco andar, porque ali é a casa dela. Agora, quando isso não acontece, quando é o trabalho todo formado de pessoas que não têm aquela consideração tão firme pelo trabalho local, né? Eu falo de igreja, mas isso aqui pode ser um projeto também, tá? Na Bolívia, nós praticamente montamos isso, né? E tá lá funcionando até agora. E tudo, o próprio programa de apoio, essa é a nossa visão. Às vezes, tem muitas pessoas que ela já tem uma ideia formada de alguma coisa, alguma ideia que ela tem, e ela quer usar o projeto, o programa de apoio, para focar, para dar supostamente aquela enxada no projeto, né? Vamos fazer isso que vai dar o crescimento. Mas ela já tem ideia. Eu já sei que não vai para frente, tá? Porque no primeiro problema que tem, ela vai sair fora e vai deixar o projeto, né, para trás. Então não funciona. Então a gente tem que pegar pessoas que têm uma visão de trabalho, que possa adentrar no projeto e dar o crescimento ao projeto, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto, né? Nós já estamos aqui conversando sobre essa questão do imediatismo, aí já vai para 10 minutos a gente falando aqui. Irmão, não seja imediatista. A igreja brasileira, olha só o que acontece. Eu comentei com você, né? O obreiro vai para um lugar, manda o obreiro no lugar. Isso a maior parte do Brasil, tá? Eu trago aqui uma exceção, o sul do Brasil.
O sul do Brasil é algo à parte, tá? A gente vai conversando bastante com o pessoal do sul, é algo bastante à parte. Mas vamos falar aqui do Sudeste, vamos falar das igrejas de São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo nem tanto também, tá? Porque São Paulo você pensa que não, mas São Paulo, pelo número de pessoas em São Paulo, você tem uma porcentagem pequena de pessoas. É uma última pesquisa, uma pesquisa atrás, eu acho que dava aí uns 15 a 16%, a 15%, né? Então é um número bem baixo, tá? É um número bem baixo. Vai, em termos de proporção, vai chegando aí, em termos de proporção, é uma das capitais que vai ter o menor número de evangélicos para o tamanho da cidade, tá? Em termos proporcional, tô falando assim, né? Por exemplo, a cidade de Rio Branco, se eu não me engano, no Acre, vai para 50%. Você para e pensa, a capital de Rio Branco, tá? Você pega a população de Rio Branco, então, deixa eu ver aqui, só um momento aqui que meu telefone tá tocando. Os irmãos da igreja estão chamando aqui, só um momento. Ya temprano, a las 5 de la mañana. Voy a hablar con mi a ver si pero eso también del video puede poner, eso sería una bendición a los hermanos. Bom, tamo aí, já são os irmãos ligando, né? Aqui da igreja, pessoal aqui local da igreja. Olha, então, vamos lá. Primeiro problema sobre a questão do imediatismo. Já falamos sobre isso, o próprio nome já diz, né? É você querer um resultado de forma imediata, coisa que você só vai colher tempos depois. Uma coisa que é interessante você, como missionário, entender, não adianta você comparar campo com campo, tá? Por exemplo, seja igreja, seja projeto, seja qualquer coisa que você vai fazer, você tem que entender o seguinte: eu trabalhei em tal lugar, eu levei 3 anos para desenvolver esse trabalho, com 3 anos eu tive tal resultado. E aí você vai para um outro lugar e você pensa, com 3 anos vai acontecer. E às vezes não, tá? Pode ser que em 1 ano você consiga fazer tudo. Às vezes tu vai ficar 10 anos fazendo, tá? Então essa história de você comparar tempo com tempo, isso aqui só vai te jogar numa ansiedade, porque você vai falar: mas eu tô com 3 anos aqui, meu Deus, eu tô com 10 anos aqui, já cheguei com 5 anos, sendo que 5 anos lá eu já tinha feito tal coisa. Isso vai te levar para essa síndrome de ser imediatista, de fazer a comparação e querer fazer. Irmão, isso aqui vai te jogar num problema, tá? Então, isso aqui é outro ponto também. Não faça isso. A gente já tem visto pessoas assim eu encontrei pastores que estavam na Bolívia e ele falou o seguinte: olha, em tantos anos de trabalho, eu não lembro, era um ano pequeno, eu abri mais de 15 igrejas. Era um irmão já de idade, um pastor, né? Eu já tinha aberto mais de 15 igrejas. Eu chegava no lugar, alugava um salão, colocava umas cadeiras, uma caixa de som, era eu e minha mulher, e às vezes eu tinha um irmão, outro que me ajudava, e o povo ia vir. Mas é isso que acontece, irmão. Brasil, tá? Isso é o Brasil. Você tem a base ali, tudo montada. O próprio catolicismo já favorece a isso. Você tem um monte de gente que está aí fora da igreja, um monte de gente desviada. E aí aquele povo começa a vir. Você formou aquele pessoal ali. Aí daqui a pouco você começa a trabalhar com aquele pessoal, né? As pessoas começam, às vezes, pessoas que tiveram problemas em outras igrejas. E aí essas pessoas, elas não tiveram oportunidade, tiveram problema lá, não dá para recuperar lá. Muitas vezes na sua igreja ela vê a oportunidade de ter essa recuperação e ela vem. E aí você vai trabalhando com ela, você não sofreu com os problemas dela. Então você tem toda a paciência, e aí a pessoa, se ela aproveita a oportunidade, vai tendo aquela recuperação. Daqui a pouco você tem um bom obreiro junto com você, que esse obreiro, ele teve problema numa outra igreja, não deu nada certo, deu problema lá, coisa e tal, ele estava até meio sem congregar, e daqui a pouco bate na sua igreja e a coisa funciona, tá? Então o Brasil é muito isso. Aí esse mesmo pastor estava lá triste, lá na Bolívia, triste porque já estava anos ali, um grupinho de 20 pessoas, meu Deus, se eu estivesse no Brasil, eu teria já aberto não sei quanta igreja, cada igreja teria 50 membros, 60 membros, e eu tô aqui cuidando de 20 pessoas. Então, deu para entender? Você tá entendendo por que o trabalho de missões... Essa é a frustração que acontece com muita gente que sai do Brasil e faz um bom trabalho, seja pastoral, evangelístico e coisa e tal, e vai para a Europa.
tá? Então chega lá na Europa, meu amigo, camarada leva um baque do tamanho do trem, porque a coisa lá é totalmente diferente, a cabeça do povo. Ah, o europeu é evoluído. Não, é cheio de miolagem na cabeça. Não é questão de ser evoluído, cheio das miolagens, entendeu? A formação cultural deles, como é que eles estão vendo o protestantismo, como é que eles, o mundo, como é que eles estão criados, né? E agora com essa crescente do islamismo entrando, a coisa está virando assim, e está sendo rápido, uma virada assim, muita coisa está acontecendo muito rápido, e tudo que está acontecendo é para frear realmente o cristianismo. Você não vai ter o tapete vermelho que muitas vezes você tem aqui no Brasil, em determinados lugares do Brasil, né? Então eu já tenho conversado com pessoas que fizeram trabalho tremendo no Nordeste do Brasil, e quando essas pessoas vêm para cá, seja Mato Grosso do Sul, Paraná, entendeu? Santa Catarina, o camarada fica assustado, porque aqui a situação é outra. Então, campo para campo, não adianta comparar e querer ter resultados rápidos, você tem que analisar. Aqui é pedreira, aqui eu vou ter que bater mesmo. O que eu fiz em outro lugar e levei um ano, aqui vai, sei lá, vai ter uns 10. Mas vai, se Deus mandou, vai, tá? Mas vamos lá, olha só, eu anotei aqui, ó, alguns pontos. O que leva a essa questão de você querer algo imediato? Primeiro, aqui, que eu até deixei aqui na minha colinha, é a questão de gerar depressão. A gente sabe que questão de depressão tem também, tá? Eu não sou nem psicólogo, sei lá o que, tá? Por favor, eu não tenho informação disso aqui. Eu tava lendo sobre isso aqui e eu quero trazer para você. Peguei e coloquei uma colinha aqui para você. Depressão, a pessoa ficar deprimida por causa daquilo, tá? Entristecida, porque eu fiz algo e eu quero esse resultado. Ou às vezes você já fez em outro lugar, teve um bom resultado, vem para o campo de missões, você quer aquele, você acha que vai ter, não vai ter. E aí você entra na depressão, você fica assim, meu Deus, entra em uma depressão. Outro ponto aqui, que é dito aqui, vamos lá, depressão, você vai fugir do, você vai ter problema quando as coisas começam a fugir do controle, tá? Porque você tem aquela ideia do apertar o botão e a coisa funcionar. Sabe aquele negócio? Igual o carro aqui, você aperta o botão, o vidro baixa, né? Tem um carro que não é de vidro automático, então você tem que fazer assim, ó. Aí o vidro vai baixando. Aí você quer subir o vidro sobe, não é vidro elétrico, tá? Normal, né? Aí esse aqui é elétrico, você liga a chave aqui, aperta o botão, o vidro. Então tem aquele negócio de você apertar o botão e a coisa funcionar. E muitas vezes, quando você vai apertar o botão e a coisa não funciona, e você quer ver o vidro descendo, e aí se a pessoa, ela tá, sabe, naquele imediatismo, ela não vai, o que eu posso fazer? Será se eu apertar o botão e começar a puxar devagarzinho, fizer um pouquinho de força, o vidro baixa, ela começa a lidar com a situação que está fora do seu controle, tá? Tô dando só o exemplo aqui do vidro aqui, peguei o exemplo aqui, ou qualquer outra coisa, irmão, tá? Você fez, em outro lugar, você fez aquilo e deu certo, aí você vai para o campo, tá fazendo aquilo e não tá dando certo. A questão é, o que fazer, né? Eu converso bastante, às vezes, com alguns obreiros, e os obreiros falam, mas, né, e traz um problema. Aí a gente escuta o problema, coisa e tal, e aí a gente para, né, eu deixo passar aquele clima assim, agora eu falo assim, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? A questão não é a gente ver um problema e se estressar com o problema. A questão é o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Mas é que tá acontecendo assim, o pessoal assim, tá acontecendo, o pessoal tá meio pau, e começa a trazer os problemas, né? Em relação a relacionamento, sei lá o que, o que a gente pode fazer para solucionar isso? Porque a gente sentar e chorar e fica bravo com a situação, né? Então, muitas vezes a pessoa imediatista, que ela é acostumada, ela entra meio naquela... Ver aqui na mente uma coisa que eu tenho, o pessoal da internet tem falado muito isso, né? E alertado a gente a você ver esses vídeos curtos de TikTok, Kawaii, Reels e etc. Porque você vê o vídeo e aí você entra naquela situação assim de emoção, né? Uma coisa que você diz que isso libera uns hormônios na tua cabeça e você tem aquela sensação de bem-estar. Aí você vai procurar outro vídeo, você vai procurar o vídeo, aí tem uns vídeos que não te dá aquela sensação, aí daqui a pouco você encontra um vídeo que vai te dar aquela sensação e você entra naquele vício, sabe? Você entra naquele vídeo. É por isso que você consegue ficar 3 horas vendo aqueles videozinhos, você fica vendo os videozinhos, né? Você não consegue ficar 3 horas lendo um livro, muitas vezes, né? E até uma
fizeram um teste, eu estava vendo esses dias, pegaram umas pessoas que são acostumadas a ler livros. Pessoas que são acostumadas a ler, estão sempre lendo. E aí fizeram um teste com elas. Elas pararam de ler durante uma semana e elas ficaram tantas horas, não lembro. Todo dia elas tinham que ficar tantas horas vendo rios. Colocaram ela, você vai ver isso aí, fica vendo aí, procura. Aí a pessoa foi, primeiro dia era meio assim, acostumada a ver os livros, né? Já o outro dia ela já se empolgou com alguns vídeos, ela ficou ali, ela tinha que ficar, né? Aí primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, deu uma semana. Uma semana a pessoa já estava ali. Pegaram, tiraram o celular dessa pessoa e levaram para o livro. As pessoas não conseguiram ler o livro. Então eles, nesse teste que eles fizeram, né, o camarada estava explicando sobre isso aí, ele fala que a tua mente, a tua cabeça, ela vai recebendo essas descargas, né, do hormônio do prazer, assim, através desses vídeos, e acaba você meio que se acostumando a isso. E quando você pega algo que você precisa ler, refletir, parar e pensar e coisa e tal, você não vai conseguir, tá? Um vídeo desse aqui, ó, que nós estamos vendo, uma pessoa que fica vendo vídeo de 1 minuto não consegue ver. Quando a pessoa bate o olho assim, ó, vê os vídeos do PNL aí de meia hora, e é a propósito que eu tenho feito vídeos mais longos disso, tá? Pensando nisso aqui, para a gente trazer as pessoas a um ambiente mais de reflexão. Ah, pastor, mas nós vamos perder as pessoas que hoje estão no TikTok, Reels e coisa e tal. Irmão, essas pessoas, elas não vão aprender, tá? Não vão. E eu não vou perder o meu tempo querendo ensinar alguma coisa em 1 minuto pra gente que já não quer aprender. Então, se você tá até aqui nesse exato minuto, é porque você quer aprender alguma coisa, tá? Então, eu procuro ler, eu procuro pesquisar e etc. Então, essa questão da depressão, tá? É aquela questão de você apertar o botão e ter um resultado. Tenha bastante cuidado em relação a isso. Depressão, dificuldades em resolver os problemas. Olha só, perca de capacidade de refletir sobre pontos negativos e positivos. Olha só que interessante. Ou seja, você fez alguma coisa ali no campo e aí você é algo que Deus sempre trabalha com a gente, mano, dando experiência. E experiência não é só experiências positivas, porque senão você fica uma pessoa abobalhada na vida, sabe? Você é uma pessoa que não sabe do que faz. Então, o que é você ter experiência? Experiência é você. A Bíblia fala sobre isso, né? Um texto que eu gosto de pregar está lá em Romanos capítulo 5, né? Que a Bíblia diz que a tribulação, ela produz a paciência. Olha só, você passa por um momento de tribulação, que é um momento de adversidade, e ela vai produzir a paciência. A palavra paciência, ela é hipomone. Não sei se é assim que pronuncia, mas a palavra em grego é mais ou menos assim escrita. Mas o significado dessa palavra é a capacidade de suportar embaixo, a pressão. Então vamos dar um exemplo. Você já tentou levantar um carro com macaco? E aí você coloca uma pedra, né? Às vezes o macaco não consegue levantar todo o carro para você tirar a roda. Aí você coloca uma pedra, né? Então, quando você coloca o macaco, chega um ponto que aquela pedra começa a receber pressão. E aí levanta o carro. E o macaco fica ali em cima da pedra, pressionando a pedra. Agora faz isso com um tijolo de 8 furos. Né? O que vai acontecer? Quando você começar a levantar, que o carro começar a levantar e começa a pressionar o tijolo vai fazer assim, ó. Pá! Por quê? Porque ele não tem hipomone. Ele não aguenta pressão com o tempo. Ele pode até aguentar um pouco de pressão. Mas quando você começa a aumentar essa pressão com o tempo, ele não vai aguentar. Por quê? Porque ele não sabe passar por tribulação. Então, é como está dizendo aqui, né? Capacidade de refletir sobre pontos positivos e negativos. Você, para ter experiência, e a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência. Ou a prova, né? A experiência. Então, para que você possa ter experiência, você tem que ser uma pessoa que passa por momentos de dificuldade, suporta o tempo que for necessário, que Deus que controla essa questão do tempo de necessidade de tribulação. se não for uma tribulação feita por você, né, pela carnalidade, mas que algo que Deus permite que muitas vezes possa acontecer na nossa vida, tá? São situações, esse aqui é um outro assunto, mas isso aqui é uma coisa que acontece. Deus permite muitas vezes você entrar num momento de adversidade, e aí você, quando passa aquele momento ali, o que vai acontecer? Você sai ali com experiência daquela situação, né? Então, essa perca dessa capacidade de você ver pontos negativos e positivos, você passou por aquilo, é uma situação de adversidade, e você tá ali, deu errado,
fugiu do controle, não foi, vai se estressar, vai entrar em depressão, vai entrar em ansiedade, vai ficar ansioso, vai não sei o que coisa. Não. O que eu faço? Aprendi, tá? Aprendi. Vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos lá de novo. E aí você tem algo na tua mão que é chamada a experiência. Uma coisa que eu comento aqui com você, amado, que tem acontecido bastante comigo. A partir do momento que você tem experiência, é nos momentos de... Tá, vou falar aqui, ó. É nos momentos de... É nos momentos que você não tem experiência, você vai ver um milagre de Deus. Eu tô vendo aqui, tem um bichinho aqui dentro aqui do carro, por isso que eu tô vendo ali embaixo. Acho que entrou aqui no meu vidro. É nos momentos que você não tem experiência que você vai vendo a intervenção de Deus, assim, sabe, solucionando determinados problemas que vão trazer muito problema para a obra, sabe? Mas uma coisa, eu falo isso bastante às vezes para minha esposa. Quando você tem experiência de algo, Deus, ele vai exigir que você utilize aquela experiência para solucionar aquela situação, tá? A partir do momento que você tem experiência, você é cobrado pelo conhecimento que você tem. Então Deus quer te levar para esse... E a experiência, irmão, exige tempo. Nada de imediatismo, tá? Não adianta você querer fazer as coisas de um dia para o outro que não vai funcionar, tá bom? Vamos aqui para a gente terminar. Olha só. Pessoas que estão nesse imediatismo, fugir até minha cola aqui. São pessoas... Outro ponto aqui, que eu anotei lá do site lá, que falando justamente sobre o trabalho de missões. Interessante, eu dou uma dica aqui para vocês. Infelizmente no Brasil nós não temos tantos sites, né, que falam de missões, mas tem uns sites internacionais, dá para você traduzir ali no Google ali, e eles dão muita dica, eles pegam muita experiência de missionários na África, Ásia e tantos lugares, né? Eu pesquiso um pouco desse site e vejo como é que tá aí a realidade em outros lugares, né, pra gente não ficar muito na nossa realidade, no conhecimento da nossa realidade aqui da América do Sul, né? Isso é bom a gente... E uma das coisas é o seguinte, que acontece com missionários imediatistas, são aqueles missionários que eles vão ter um problema sério na questão de ter uma identificação dos próprios erros que eles estão cometendo, tá? Isso é justamente, eu acho que está muito conectado com o ponto que a gente falou anterior, né? A questão da falta da experiência. Então, como ele não tem a experiência e ele não passa por esse processo de... como missionário, ele não passa aquele processo de vou fazer assim e vai para esse lado aqui, né? Porque, por exemplo, hoje, infelizmente, acontece algo bastante complicado no ambiente. As pessoas espiritualizam tudo, sabe? Não, mas a Bíblia tem todo o resultado para eu fazer tudo e dar tudo certo. E tudo vai dar certo no menor tempo possível. Coisa. Irmão, não é assim. Não é assim, as coisas não funcionam assim. O mundo não é assim. Sabe? Tem aqueles versículos também, vamos ler. No mundo tereis aflições. Então, essas aflições, o que está dentro dessas aflições é uma série de situações. Barreira de você resolver as coisas, problemas, oposições, perseguições, você querer fazer algo não ter recurso, você querer fazer algo não ter apoio, você querer fazer algo não ser reconhecido, você querer fazer algo e as coisas não funcionar do jeito que você pensa, você fazer algo para tentar ter um resultado em um ano, você vai com... Sabe? Eu já tenho várias coisas que eu tenho feito, que eu bati assim, falei, com menos de um ano eu vou ter um resultado bom. Meu, quando eu vou ver, eu tô para mais de 3 anos. E aqui eu dou um segredo para os irmãos aqui, a gente já pode até terminar isso aqui que eu coloquei aqui no final, para que você possa, eu passo aqui nesse final aqui, para que você, eu até anotei aqui, que isso me veio na mente. O segredo para que você possa fazer algo é o seguinte, concentre-se na palavra que Deus te deu. Eu lembro que, eu vou terminar aqui, tem até alguns outros pontos aqui, mas eu acho que já deu pra gente conversar bastante sobre essa questão do imediatismo, né? Eu lembro que quando a gente foi para Bolívia, a gente foi com um objetivo, e aí Deus foi nos dando palavras. Deus nos dava uma palavra. Qual foi a primeira palavra que Deus nos deu? Pra gente ir pra Bolívia. Interessante que eu não tinha uma palavra específica do que eu ia fazer. Eu fui para a Bolívia pensando em fazer o que eu estava fazendo, que era o trabalho pastoral aqui, junto com os meus pais, trabalhando, tá? Então, falei assim, bom, se Deus está me levando para a Bolívia, eu vou fazer o trabalho pastoral, né? Mas a palavra que eu tinha era para ir para a Bolívia. Irmão, quando eu cheguei na Bolívia,
Eu querendo desenvolver tudo que eu enfiava a mão, a coisa não dava. Era impressionante. E aí eu via pra cá, não dava certo. Ia pra cá, não dava certo. Ia pra lá, a porta fechada. Ia pra lá, a coisa não funcionava. Ia pra cá, olha. Falei, meu Deus do céu. Tudo. Era tudo pra eu desistir. Problema financeiro, problema de apoio, problema disso, problema daquilo. Tudo pra gente desistir. Só que eu tinha uma palavra. Qual que era a palavra? O Senhor havia nos mandado a Bolívia. Então toda vez quando eu queria, eu falei, Jesus, eu não sei o que fazer, eu faço aquilo, eu quero fazer assim, não consigo, eu quero fazer aquilo, não dá certo, eu quero fazer... O que eu faço? Eu não sabia, irmão. E eu tinha plena consciência de que Deus estava me enviando, que havia me enviado a Bolívia. Então eu conversava bastante isso para minha esposa. Eu falava para ela assim, ó, uma coisa eu sei, que Deus nos enviou para cá. Agora, quanto tempo, por que Deus nos enviou para cá? Eu estou aqui na dispensação. E a gente ficava. E o que nos fazia permanecer no campo com tamanha oposição e com tempo, irmão? Tempo, olha, eu fiquei 1 ano na fronteira, eu já tinha consciência, fiquei na fronteira por causa da minha filha, né, nascimento da minha filha. Depois eu fui para Santa Cruz, eu achava que em menos de 1 ano a coisa ia começar, Deus ia me mostrar o que a gente ia fazer. E como a gente foi num mover tremendo para a Bolívia, eu achei que a coisa ia... Irmão, não foi. Aí o que aconteceu? Nós chegamos na Bolívia, deu 1 ano, 2007, tá? 2008, 2009. Aí Deus tinha nos dado uma palavra, que é a palavra bem simples. Coloca folheto na mochila e vai pra rua. Sabe? Parece coisa de louco, assim, sabe? Deus... E aqui eu fazendo trabalho de rádio, trabalho de presídio, trabalho disso, daquilo, coisa. Irmão, 3 anos, mais de 3 anos nós ficamos isso. Todo dia era essa palavra. Então, primeira palavra que Deus nos deu para ir para Bolívia. Segunda palavra, folheto na mochila e rua. 2007, 2008, 2009 e boa parte de 2010. Quando chegou em 2010, olha, eu fiquei 3 anos e tanto, né? 3 anos e alguma coisa, fazendo esse tipo de trabalho. 3 anos. 3 anos. Você sabe o que é 3 anos fazendo esse trabalho? 3 anos. Eu todo dia colocava folheto na mochila e eu ia para rua. Minha filha bebê num carrinho de bebê todo dia, frio, chuva, eu e minha mulher com minha filha, 3 anos, 3, ó, 1, 2, 3, 3 anos a gente na rua. Você acha que uma pessoa, num pensamento imediatista, vai? Não vai, mas o que a gente tinha em mente? Deus nos mandou a Bolívia. E qual é a outra palavra? Deus mandou a gente fazer isso, estamos fazendo. 3 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois de 3 anos e alguns meses, o Senhor falou assim para mim, eu vou levantar um exército aqui nesse lugar. Aí Deus começou a me dar outras palavras. Eu vou te dar um exército, vou mandar um exército aqui. Eu vou colocar muito material na tua mão. Aí Deus começou a falar outras coisas. E aí quando Deus começou a falar, a coisa começou a funcionar em cima daquela palavra que Deus deu. Bum, 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 né? Aí, desculpa. Nós começamos a sair pra rua. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí quando chegou de 2016 já para 2017, nós já tínhamos um grupo grande, eu já estava mais... Foi quando Deus começou a falar comigo sobre ponto de apoio e tal. E a coisa foi pendendo para o outro lado. E até então, muita coisa era eu que fazia. Eu que ia. Vamos para La Paz? Bora. Eu ia lá em La Paz fazer o evangelismo. Vamos para Oruro? Eu ia lá em evangelismo. Tá? Eu tinha aquela ideia de missionário assim, ó. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui renovar. Em 2017, eu não consegui renovar minha identidade na Bolívia. Irmão, o que acontece? Eu quebrei tive dor de cabeça e houve necessidade de eu envolver outros irmãos para fazer o trabalho. E aí foi quando houve o crescimento. A princípio eu vi como uma porta fechada. Meu Deus, a minha identidade, eu não consigo viajar mais. Fechou a porta para mim na Bolívia. Mas na realidade era Deus dando crescimento à obra, porque não centrou em mim. Isso aqui foi uma experiência que eu tive de trabalho. Ou seja, hoje eu entendo isso aqui. Eu não centralizo nada em mim. Estou sempre expandindo, colocando outras pessoas no trabalho, né? E aí foi quando, em 2018, Deus fala comigo para eu parar o trabalho de rua, que foi um baque para mim, não só para mim, mas para os irmãos que a gente trabalha, e eu me dedicar ao trabalho de trazer material, não sei o que. A princípio eu também fiquei meio assim, foi uma confusão, mas a gente foi entendendo
e os processos, tudo aquilo, porque justamente o número começou a aumentar demais, irmão. E a minha dor de cabeça não era mais levar material, fazer isso, fazer aquilo, pegar um megafone e ir pra rua. Minha dor de cabeça era trazer material, documento, não sei o que, frete, e falar com empresa, migração, aduana, né? E hoje tá muito isso, né? Então, a gente vai vendo assim que muitos dos processos são anos que Deus vai levando com a gente, tá? Se você tenta ser um missionário imediatista, vai dar problema, tá? Bom, e é isso aqui, já falei o que eu tinha que falar, e eu creio que essa é a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão. Guarda essa palavra no teu coração, tá? Entenda isso aqui. Nós já estamos aí com mais de meia hora conversando sobre isso, sabe? O trabalho de missões, você não pode ser imediatista. Você tem que entender, às vezes Deus está te levando para um lugar para você plantar uma árvore. Você vai ficar 3 anos ali, mas você vai plantar uma árvore. 3 anos, Deus vai te colocar ali para você começar um trabalho. Você vai ficar regando ali 1 ano, 2, 3. E vai chegar momentos que Deus vai te levar para um lugar para você colher da árvore que alguém plantou. Porque Deus faz isso. Você chega no lugar, tá tudo ali, né? E para determinado lugar, Deus manda você plantar. Igual essa goiabeira aqui do lado aqui, ó. Você coloca a goiabeira ali, todo dia você tem que estar cuidando, colocando adubo, cuidando e tá. 1 ano, 2, 3 anos, o negócio começa a crescer, mas você não vai comer nada dali, você não come nada, você não vai provar nada dali. E aí Deus fala assim, sai daí, vou te colocar outra. Aí coloca o outro lá que ele vai dar o processo do crescimento, coisa e tal. Funciona assim, porque a obra é do Senhor, não é tua, tá? Não é minha. Então tem hora que Deus vai te colocar num lugar para você regar, tá? E aí quando tá para colher, Deus te tira, coloca outro para colher o que você tava lá regando, cuidando. Assim funciona, tá? E ao mesmo tempo, Deus também pode fazer no tempo dele, da forma dele, ele que sabe de administrar isso aí, não sou eu, só estou comentando aqui coisas que acontecem. Deus te tira de um lugar, te coloca em outro lugar, onde você vai colher, né, essas bênçãos daquilo que você não plantou, tá bom? Fechando nosso vídeo aqui, se você não é cadastrado para receber os nossos e-mails, tá? Primeiro link aqui na nossa descrição aqui, cadastre. Na nossa descrição também, ó, nós temos aí os links dos nossos vlogs, irmão. Tem vlog aí de 2016, tá? Entra lá. Eu ensino, na época eu fazia muito vídeo andando no meio da rua, ensinando. Então vai lá, que bom, tem os vlogs mostrando lá na Bolívia. Nós temos outros vídeos, são playlists. Playlist a gente fala de evangelismo, playlist que a gente fala sobre finança, playlist, tem várias playlists. Você vai entrando aí na descrição, tá? E o primeiro link aqui na descrição é para você cadastrar o seu e-mail. Se você não cadastrou ainda, para receber os nossos informativos, faça agora, neste exato momento. E aí você vai estar recebendo os nossos informativos, né? Com mais informações do trabalho que nós fazemos aqui no Paraguai, do programa de apoio e assim vai por diante, amém? Um abraço e Deus te abençoe.